E a palavra de Deus no Evangelho escreveu João, capítulo de número 2. Aleluias. João, capítulo de número 2. Nós observamos que tem várias pessoas nos visitando. Quem são as pessoas que nos visitam? Levanta assim a mão, ó. Como é que a igreja recebe os irmãos que nos visitam? Volte sempre, aplauda Jesus, amém, igreja? Aleluias. Volte sempre, você é muito bem-vindo. A igreja Caminho de Vida está muito alegre com a sua visita, com você estar conosco, nos visitando em nome de Jesus. Evangelho escreveu João, capítulo 2. Eu tenho medo quando a minha esposa está ali, eu fico preocupado, amém, igreja? Evangelho escreveu João, capítulo 2, versículo 15. João 2, 15. Compartilha a Bíblia com o irmão que está do teu lado, para que ele possa acompanhar também o texto bíblico. É só quem não tem, amém, igreja? Vamos todos se colocar em pé, por favor. João, capítulo 2, versículo 15. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. E tendo feito uma zorregue de corda, lançou todos fora do templo, bem como bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas ou cambiadores, depende da tua tradução, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui, e não façai da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos, o 17, e os seus discípulos se lembraram do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. Se assenta aplaudindo Jesus, que ele merece. Fecha teus olhos, querido, curva a tua cabeça. Pai Santo e Deus querido, está aqui a tua igreja, está aqui o teu povo. Não fala o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar conosco. Repreendemos desde já todo o mal físico, todo o mal espiritual, toda a seta do adversário, e declaramos que o Senhor é Deus e Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre este lugar. Tu não precisa de mim, porque eu sou pequeno, tu és grande. Eu sou insignificante e tu és todo-poderoso. Para tu fazer as tuas proezas, as tuas maravilhas, tu nunca precisou da minha pessoa, mas para mim é privilégio estar na tua casa e ministrar a tua santa palavra. Por isso, Pai, por graça e misericórdia, fala conosco em nome de... Aplauda ele, que ele merece. Aleluias. O apóstolo João, ao registrar o efeito ou o feito que Jesus realizou naquele dia, ele trouxe uma ênfase, dizendo que quando Jesus derruba agora as mesas dos homens que vendiam discriminadamente dentro do templo coisas para obter lucro pessoal, e quando ele vira aquelas bancas, aquelas mesas, e usa um chicote de corda, os discípulos lembraram do que está escrito no livro de Salmos: o zelo da tua casa. O que é zelo? Por que Jesus tinha tanto zelo com o templo? Se nós observamos uma geração que diz que congregar não vale a pena ou não é necessário. Se o templo, irmão Gilson, não fosse importante, Jesus, quando adentrasse ao templo e visse o que estava sendo feito ali, ele não teria levado em conta ou não teria se preocupado, porque apenas um templo. Mas observe que Jesus disse que aquele templo
era a casa do Pai. Aquele templo era a casa do Pai. Aquele templo representava a casa do Pai. Aquele templo representava a casa do Pai. E Jesus tinha zelo pela casa do... Eita! Qual a coisa, qual o objeto e qual a pessoa que você tem zelo? Tem pessoas que têm muito zelo pelo seu cabelo. Não passa uma semana que não faça uma pranchinha, que não faça isso no cabelo. Tem outros que não têm tanto cuidado com o cabelo, mas sim com o corpo. Tem alguns homens que malham tanto que são, parecido o incrível Hulk. Mas tem uns que só se preocupam com a parte superior, com os membros superiores. Os braços ficam fortes, o peitoral fica forte, mas as canelas ficam finas. Ele teve zelo pela parte de cima e desleixo pela parte de baixo. Já tem outros que malham tudo. São os fisiculturistas, Tanto em cima como embaixo. Tem outros que não malham nada. Não vamos entrar em comentário quem somos essas pessoas, aleluia. Mas tem pessoas que elas têm um zelo por algo, por um objeto. Tem pessoas que quando lava o seu carro, é claro que eu vou dizer isso, mas isso não é com o tio Reginaldo, é claro, é só uma comparação, o tio Reginaldo. O tio Reginaldo aspirou o carro, limpou e tal. Aí entra uma pessoa com os peizão. Dá vontade dele dizer, desce, rapaz, pelo amor de Deus. Já tem outros que não têm zelo pelo carro, são sem apego por essa área, deixa lá. O Jonatas colocou um vídeo lavando o carro na madrugada, tarde da noite, na avenida fulano de tal, colocava uma moedinha e tal, não foi assim, Jonas? Glória a Deus. Cada um tem um apego com uma área, com algo ou com alguém. Tem pessoas que amam, são tão zelosos pelos filhos, mas são relaxados com a esposa. Outros são relaxados com os filhos e cuidam muito da esposa. Outros nem cuidam da esposa, nem dos filhos, nem de si mesmo, é tudo jogado. Tem outros que têm um zelo por toda a família. Glória a Deus, igreja. Quem está entendendo? Quando você tem um zelo por algo, não precisa você falar, é visível nas suas atitudes, igreja. Quando Jesus vira as bancas, ou as mesas, depende da tua tradução, Jesus estava passando uma mensagem para os discípulos. Em nenhum lugar Jesus disse, eu estou fazendo isso por causa do zelo. Ele não falou. Ele não comenta que aquilo era um ato de zelo, um ato de cuidado, um ato de zelar o que tinha sido concedido, confiado, dado pelo seu pai. Mas o seu discípulo, a ver aquela atitude, creio eu que o Espírito de Deus já fez logo a conotação, a correspondência, é o zelo da casa do Pai. Mas nem tudo que você faz é interpretado por todos como zelo. Para os discípulos foi o zelo, mas para os fariseus foi uma atitude de afronta. Está vendo o que ele está fazendo? Ele está nos afrontando, ele está nos desafiando, ele está nos menosprezando. Ele está dizendo que nós não temos autoridade, porque aquele entrou no templo e fez isso. Nem todo mundo que vai ver você fazendo algo de zelo, de cuidado, vai entender. Você recebeu a mensagem?
Nem todo mundo que vê a sua atitude de zelo, de cuidado, vai compreender o porquê. Para os discípulos, atitude positiva. Para os fariseus e os doutores da lei, os religiosos da época, atitude negativa. O que você está fazendo? É algo com zelo e por alguém está sendo interpretado de uma maneira errada? Amados, me permita. Eu aceitei Jesus com 17 anos de idade. E eu aceitei com zelo. E eu me tornei um crente assíduo, dizimista, ofertante, crente de oração, leitura da palavra, com zelo com as coisas do Pai. Você aceitou Jesus e é visto o zelo que você tem pelas coisas do Pai. Carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 2:5, ele diz que o mesmo sentimento que estivesse na vida de Jesus, também estivesse na minha e na tua vida. Qual foi o sentimento de Jesus, irmão Gilson, com a casa do Pai? Zelo, compromisso. Eu quero ver a casa do Pai com a energia em dias, com a limpeza em dia. Eu quero ver a casa do meu Pai abrindo mais outras em outros lugares. Eu quero ver o Evangelho expandindo. Eu vou fazer de tudo, porque eu tenho um zelo com a obra do... Mas será que tem cristão que aceitou a Cristo e é relaxado? Se o mesmo zelo que você tem pelo cabelo, eu particularmente, quando eu tinha mais um pouquinho, eu gostava demais do meu cabelo. Eu passava 3 horas, até hoje, mesmo ele caindo, eu ainda passo um bom tempo penteando ele, né? Era mais fininho, balançava o meu cabelo. O pessoal me chamava de índio louro, olha. Eu balançava o meu cabelo e... Aí o meu cabelo está caindo. Da hora que eu vejo o Paulo Isaac, chega na igreja, ele faz assim, ó. Aí eu olho para ele e disse assim: já fui igual a você. De vez em quando eu pegava o meu cabelo e puxava para cima, ele caía, espalhava. Não estou dizendo que você vai ficar careca não, viu? Ele já repreendeu, igreja. Está repreendido, é? Mas aonde eu quero chegar, igreja? É porque nós temos sido zelosos com o que foi nos confiado. O que foi nos dado, entregue? Será que nós estamos cuidando com zelo? Porque, queridos, Deus, Ele é um Deus observador. Diz o Salmo de número 100, que os olhos de Deus estão por toda a terra, contemplando os maus e os bons. Se Deus está nos olhando, Ele está vendo o zelo, o cuidado que eu estou mantendo com certas coisas e o desleixo que eu estou tendo com outras coisas. O cuidado, querido, que você tem quando você vem à casa de Deus. Ah, pastor, o senhor coloca um paletó, uma gravata, isso é besteira. Eu não. Eu acho isso zelo. Imagina eu chegando aqui de uma blusa regata, outra blusa jogada no ombro, um calçãozinho de jogador. Imagine, presidente, vem cá, presidente, vem cá, presidente. Vem cá, presidente, vem, rapaz, pelo amor de Deus.
O presbítero está alinhado, não está? Amém, igreja? Agora imagine o presbítero, na época de 70 tinha uns calçãozinhos de jogador que são o sangue de Jesus. Imagina. Depois você bota no YouTube, uniforme da seleção brasileira da década de 70, você vai se espantar, é horrível. Imagine o presbítero com um shortzinho daquele, umas canelinhas de fora, e com a blusa jogada no ombro, dizendo: irmão, vamos para o culto, aleluia. Fica feio, né? Você ia dar credibilidade a ele? Se você chega em um consultório, aleluias, num consultório médico, você vai consultar o seu filho, a sua filha, ou você vai acompanhar a sua esposa. Ontem, o irmão Elson, né? Irmão Elton, que acabou de apresentar um menino. Irmão Elton entra num consultório, uma consulta de rotina, de acompanhamento normal, que desde um mês até um ano a gente faz. Aí quando ele chega para consultar, ele sabe que a médica que acompanha, ou o doutor, faltou por algum motivo. Aí está lá o médico substituto. Aí o médico substituto está com cabelo Nat Power, uma blusa regata e uma bermuda jeans e a barriga no lado de fora. E óculos escuro, de dia. E ele tem um fugado no nariz. Deixa o menino aí, saia que eu vou examinar o menino. O senhor deixaria? Por quê? Porque essa pessoa é relaxada, ela é descuidada. Quando você vê um médico que ele é zeloso pela profissão, ele está lá de jaleco. Tem uns que ainda colocam uma blusa social por dentro e uma gravata. Ah, pastor, quer dizer que ele é melhor do que o outro? Não, mostra zelo. Quem está entendendo? Um policial, ele pode, sendo da área militar, sair sem o seu uniforme corretamente? Não. Imagine um professor na sala de aula de qualquer jeito. Na minha época, os diretores da escola eram os que andavam mais alinhados. Doutora Marta, a dona Marta, o pastor João Bezerra. Era pastor e ele era o diretor da escola, passou um bom tempo. Como é a figura de uma pessoa zelosa? Você leva o seu carro ao mecânico e você não vê uma atitude de zelo no mecânico. Você vai deixar o seu carro lá? A sua moto? O seu transporte? E por que nós somos tão desleixados com as coisas de Deus? Por quê? Ah, tanto faz. Tanto fez. Por que eu não cuido das coisas de Deus como eu deveria cuidar? Foi confiado uma responsabilidade ao líder do grupo de louvor, Alisson. Será que ele cuida com zelo o grupo de louvor? Foi confiado ao líder do grupo de obreiros, o presbítero Adriano. Será que ele cuida com zelo esse grupo? Foi-se confiado ao diácono Evanilson Freitas o cargo de diácono. Será que ele serve ao diaconato com zelo? Você jovem, você tem sido zeloso com as consagrações, com a escola bíblica? Você tem sido zeloso quando você está na igreja? Tem pessoas que são zelosas na sala de aula. Não conversa, não joga papel, não fala nada. Mas na igreja falta zelo. Quero te mostrar
que foi através do zelo que Deus olhou para Maria. Quando Maria faz as coisas agora com excelência, com cuidado, uma pessoa zelosa pela lei do Senhor, e Deus olha e diz: gostei dessa jovem, ela tem um zelo pelas minhas coisas, ela achou graça aos meus olhos, dentro dela farei gerar o meu filho. Diz a Bíblia que Deus olha para a terra e vê que o pensamento e as atitudes dos homens eram más, cruéis, insensatas, má continuamente. Que época era essa, pastor? Na época de Noé. Deus olha para Noé e Noé acha graça aos olhos de Deus, e Deus disse: eu vejo que ele tem zelo, por ele ter zelo eu darei a ele uma incumbência de fazer uma arca. Só quem pode fazer um tal prodígio igual esse é uma pessoa que tem zelo. Deus olha para Abraão e disse: eu vou te dar uma missão de abençoar todas as famílias da terra através do teu zelo, da tua obediência. Abraão era tão zeloso por Deus, que um dia Deus disse: Abraão, sai da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não hesitou, Abraão saiu. Ele não saberia o destino, o local, o endereço, não tinha um GPS, não tinha tecnologia. Deus disse: só sai, que na trajetória eu vou te orientar. E Deus orientou, Deus guiou. Mais um tempo à frente da história de Abraão, Deus disse: Abraão, sacrifica para mim o teu único filho. Olha o grau de zelo, de compromisso de Abraão. Nós hoje sabemos que isso é uma prova, que Deus não quer sacrifício humano de pessoas. O único sacrifício perfeito foi de Cristo, e mais nenhum. A própria Bíblia diz isso. Mas como Abraão não sabia que era uma prova, era um modo de provar o seu zelo, o seu amor, a sua dedicação, diz que ele andou 3 dias, e depois de 3 dias, o senhor de avançada idade sobe um monte, e quando ele sobe aquele monte, ele prepara o altar. Ele tinha que juntar pedras, ajeita a lenha, prepara todo o cerimonial do sacrifício, e no horário adequado, ele coloca o menino em cima da lenha, amarra o menino, e agora levanta o cutelo, que é a faca. E quando vai abrir aquele menino, o anjo do Senhor brada do céu: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Não faças mal ao menino, porque sei que tu és zeloso. E não me negaste o teu único filho. E diz a Bíblia que Abraão olha para o lado e tem lá um carneiro preso pelos chifres. Não me pergunte de onde aquele carneiro veio, porque teve uma terça-feira que eu fiz uma pregação de coisas que estão ali ou que não estão ali, que a gente não vê, mas estão ali. E Abraão tinha subido ali, e o seu filho disse: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, ou a chama, ou a lamparina, para começar o fogo. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Como uma criança pequena saberia que estava faltando o cordeiro?
Porque o seu pai era zeloso e ensinava o zelo para o seu filho. Eu observo a igreja. Vem cá, Jefté, ligeirinho, Jefté. Rapidinho, Jefté. Correndo. Aqui, Jefté. Rápido, rápido. Por que é que o Jefté gosta de vir social? Por que é que o Jefté está de calça social e sapato social? Vem cá, o pai dele. Entendeu ou não entendeu? O zelo do pai vai passar para o filho. Esse menino me emocionou quarta-feira passada. Quarta não, terça-feira. E ele nem sabe. Eu fui deixar a calça do Alan para o Beravaldilene passar uma costura. E vim embora, ela trouxe para o culto a calça. Quando eu estou saindo, ele disse: pastor, peraí. Eu digo, meu filho. Pastor, vai ter uma terça-feira aí que vai ser o ensaio do 7 de setembro, o desfile. E eu vou ter que faltar o culto. O senhor me permite eu faltar o culto? Aquela hora dentro de mim eu disse assim: eu tenho uma ovelha que é zelosa pelo seu pastor. Se todo mundo fosse igual ao Jefté, pastor, eu posso faltar o culto antecipadamente, irmão Gilson. Tem crente que falta, eu não sei nem por que faltou. Tem crente que saiu da igreja, até hoje eu não sei nem que saiu. Mas o zelo dessa criança mexeu dentro de mim, e eu fui conversando com a minha esposa e disse: meu Deus. Comentei com o pai dele. Porque, queridos, falta zelo, falta cuidado, falta educação pelas coisas do Senhor. Por que está tão banalizado? Por que está tão chato? Porque queridos, que as coisas estão tão difíceis? Porque a igreja que era para ter zelo não tem tido zelo pelas coisas do Pai. Se nós que somos igrejas, nós que somos os cuidadores, os responsáveis de divulgar o Evangelho, eu observo a hora que você chega na igreja. Em outro lugar você chega no horário que você chega. Quem já reparou o zelo da igreja Caminho de Vida com o horário? Seja no culto na casa de um irmão, seja no evento, seja o culto na igreja, nós temos horário para começar e horário para terminar. Nós somos zelosos pelo horário. Ah, pastor, porque vocês são melhores do que os demais. Não! É porque tem alguém que merece o nosso respeito. Tem alguém que se entregou por mim e por você na cruz do Calvário para me fazer com zelo a obra do Senhor. É visível quando alguém é zeloso. E é visível quando alguém é relaxado. Mas infelizmente, amados, tem pessoas que são relaxadas e elas não caem a ficha em si. Eu acredito que você já tenha acompanhado alguma reportagem de pessoas que têm problemas psicológicos, que elas são acumuladoras. Eita, pastor, o que é um acumulador? Guarda coisas desnecessárias. Eu fui ali, achei uma tampa de garrafa. Eu fui ali, passei a achar um pneu velho. E ela não consegue se desprender, ela não consegue. E a casa se torna um verdadeiro lixão. E aquela casa fica insuportável de se transitar, andar,
por falta de zelo. Zelo é independente da minha escolaridade, independente da cor da minha pele, independente da minha idade, o zelo tem que ter. Ah, pastor, eu tenho um problema, seja ele químico, físico, biológico, eu tenho um problema de tireoide, alguma coisa dessa natureza, e eu não consigo emagrecer. Tem pessoas que têm esse problema. Mas nem por isso a pessoa se desleixa. Nem por isso a pessoa deixa de procurar uma roupa que seja o seu manequim, o seu modelo. Não deixa de se tratar bem. Não deixa de se comportar bem, porque tem zelo, tem amor. Ah, pastor, mesmo o cabelo caindo, o senhor está se arrumando para quem? Primeiro para Deus e segundo para minha esposa. Tem pessoas que são desleixadas. Eu vou falar, culto da família, eu vou falar. Tem pessoas que vão namorar e nem banho tomou. Tirou o sapato, passou o chulé todinho no cu, todinho aquela catinga de coisa morta dentro dos pés. Isso é desleixo. Tem pessoa que não consegue dar um... Porque o mau hálito é visível. Não tem uma higiene bucal. Ah, pastor, porque eu sou pobre, pastor, não tenho condições financeiras, pastor, aleluia. Mas quem disse que desleixo tem a ver com condição financeira? Eu não tenho condição, pastor, de comprar o Rolon, ou a marca fulana, a marca cicrano desodorante e tal. Mas existia uma coisa chamada limão. Zelo, higiene pessoal. Vem cá, Alisson, meu filho. Vem cá. Sempre o Alisson, né, irmãos? Como é que você está, Alisson? Tudo bem? Aí o Alisson vai desmaiar já. Obrigado, Alisson. Mas pastor, como acumulador, nós não sentimos as nossas próprias fragrâncias, é verdade. Porque o nosso olfato, ele já se familiarizou. Ele já ficou, esse daqui é normal, esse cheiro dele é normal. Aí ele não vai sentir que está com algumas debilidades. Amém, igreja? O zelo que você tem por as outras coisas, me permita. Grupo do futebol. Se o pessoal que torce pelos times de futebol, não vou dizer mais time mais não, que senão vai que tem um irmão que é torcedor do grupo tal, aí vai ficar revoltado comigo, né? Torcedor do grupo tal, tivesse o mesmo zelo por Jesus, irmão, já pensou? Para a marcha para Jesus, não perguntava nem o valor da blusa. Eita! Ele dizia assim, eu quero comprar duas. Para que duas? É uma para guardar de lembrança. E cedo estava aí. Para quê? Porque tinha zelo pelas coisas do Senhor. Ou você acha que quem torce futebol e diz assim, rapaz, tem uma blusa ali do time fulano de tal, e tem esse e tal, rapaz, eu quero, onde é o jogo é tal canto, e quanto é a entrada é tanto, não tem problema. Rapaz, se o pessoal tivesse zelo, como tem pelas coisas seculares. O nosso querido auxiliar José Márcio, ele foi pular o carnaval. Está lá na porta, faz assim, o auxiliar José Márcio, ali ó. Ele foi pular o carnaval e o negócio estava feio, estava estreito, ele vendeu o colchão dele, irmão. Aí ele pulou algum dia e viu que não dava, vendeu a cama também, olha. E foi dormir no chão, irmão. Já pensou, será que ele tem coragem de vender a cama dele para trazer algo para a igreja? Brincadeira, Márcio.
Assim, não. Você está entendendo como nós temos zelo por algumas coisas e desleixo por outras? Nós amamos uma coisa, se dedicamos, e outra nós deixamos de lado. Por que nós não temos zelo por Deus? Se nós tivéssemos zelo por Deus, estas cadeiras que estão ao seu lado estariam vazias, ou nós já teríamos trazido várias e várias almas para Jesus? Cadê o zelo? Cadê o cuidado? Cadê o amor? Cadê a dedicação? Ah, pastor, Deus sabe. Ah, pastor, Deus compreende. A Bíblia diz que Daniel, por ele ser um nobre, ele sabia que a assinatura de risco de morte estaria assinada. E toda pessoa que fosse encontrada orando, clamando, buscando a Deus, ou pedindo qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, se não o rei, seria lançado na cova dos leões. Mas aquele homem, Daniel, tinha tanto zelo, tanto amor pela obra do Senhor, pelas coisas de Deus, que ele disse: a minha vida não importa, mesmo que eu seja jogado na cova dos leões, eu não deixarei de me comunicar com meu Criador. Eita! Sadraque, Mesaque e Abednego tinham tanto zelo pelas coisas de Deus, que eles eram sabedores que a palavra de Deus diz que eu não posso me prostrar perante imagem de escultura, nem de animais, nem de pessoas. E agora a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor faz uma imagem de 30 metros de ouro da sua própria pessoa. E quando aquela imagem ela é feita com 30 metros de altura, o rei Nabucodonosor disse assim: eu vou tocar os instrumentos, eu vou fazer os instrumentos serem tocados, e toda pessoa que não se curvar, a imagem será jogada na fornalha de fogo ardente. Amém, igreja? E o que foi que aconteceu? Os instrumentos, a banda de música tocou, mas 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobraram, mesmo sabendo que estavam contra a ordem do rei. E eles seriam lançados aonde? Numa piscina cheia de chocolate, com florzinhas dentro, uma sauna. Era? Não. Ia ser jogado em uma fornalha. Eles seriam mortos carbonizados. Mas nem isso os amedrontou. Eles continuaram colocando zelo, amor a Deus em primeiro lugar. Me permita, olha para mim. Você tem zelo pelas coisas de Deus? Pastor, como é que eu sei que eu tenho zelo por algo? Quando a minha dedicação é por isso. Há quanto tempo você está na igreja e você não dizime e não oferta? Você está passando uma mensagem que você não se importa se a igreja tem recursos ou não. Você ora? Não. Pois então mostra que você não tem comunicação com seu Deus, você não se importa com isso. Você lê a Bíblia? Não. Pois mostra que você não quer aprender o que Ele tem para nos ensinar. Isso é um sinal. Você jejuma? Não. Pois é um sinal que você deixa a carne reinar, e a sua carne reina, por isso você não tem zelo pelas coisas de Deus. As minhas atitudes, é por isso que a Bíblia diz que a fé sem, ela é o quê? Ah, você entendeu. Pois então nunca foi o ato de dinheiro, nunca foi o ato de dobrar o joelho, nunca foi o ato de ficar com fome, que é o jejum,
Nunca foi o ato de apenas ler a Bíblia. Era o ato de ter zelo e dedicação àquilo que eu estou fazendo. Era o ato de zelo, de amor e dedicação do que eu estou fazendo. E quando eu estou fazendo algo, eu estou passando uma mensagem para alguém. Alguém só vai ser promovido na empresa se os atos dele forem atos de uma pessoa zelosa. Compromisso no horário, não falta. Quando tem corte na empresa, irmão Gilson, o supervisor chega para o senhor perguntando se tem alguém para indicar. Chega. Aí o irmão Gilson com certeza vai indicar aquele que não falta, aquele que não tem atestado, aquele que faz tudo direitinho. Não. É os faltosos. Aqueles que ficam matando. Não, brincadeira, irmão Gilson. Mas também se tiver uma promoção, o supervisor também vai chegar para o Gilson, porque ele está constante na linha da produção, vendo quem está ali. E ele vai dizer, quem que tu indica? Assim também é Deus. Deus, Ele está me observando. Pare disso, Ele está me vendo. Ele está te vendo, Ele está nos vendo. Você quer ser honrado por Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer que Deus te coloque em um lugar diferente? Se você é desleixado com as coisas do Senhor, se você não tem compromisso com as coisas de Deus, se você deixa o reino de Deus em 3º, 4º, 28º lugar, como você quer ter compromisso, quer que as pessoas tenham compromisso com você, que Deus cuide de você, que Deus guarde você, e se você não tem compromisso com Ele? A Bíblia diz que Ele é zeloso e compromissado com quem é zeloso e compromissado com Ele. Eita! É forte? Vamos colocar em pé?